Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma videoaula. E o tema da nossa aula de hoje é Apocalipse, a mensagem final de Cristo à Igreja. O texto áureo diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. A verdade prática é: o crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para esses últimos dias. A introdução é o significado da palavra Apocalipse, que é revelação, que é o ato ou efeito de revelar algo, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, devem acontecer. Irmãos, quando as pessoas ouvem falar em catástrofes e calamidades, elas logo pensam em Apocalipse. Quantos filmes se fizeram sobre o livro de Apocalipse ou sobre o Apocalipse, o pós-apocalíptico, né? Se associam com o fim do mundo, associam com catástrofes, coisas terríveis, né? E porque elas associam, né, o fim. Só que a mensagem central do livro de Apocalipse é o relacionamento da esposa de Jesus, que é a igreja, com o noivo. Na verdade, os evangelhos mostram o caminho da salvação, enquanto o Apocalipse mostra o caminho da perdição. Por quê? Porque os evangelhos, os 4 evangelhos, mostram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mostra a salvação, enquanto o livro de Apocalipse revela aqueles que não têm a salvação em Cristo Jesus, o seu fim é a perdição. Ali o livro de Apocalipse, ele fala sobre arrebatamento, né? Isso é consolação para os crentes, mas para aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Salvador, né, passarão pela grande tribulação, e aqueles que não passarem pela tribulação, não aceitarem Jesus durante a grande tribulação, o seu fim, o fim do diabo, de Satanás, da besta, o fim deles e o fim daqueles que negam a aceitar Jesus, né, como seu Salvador, a aceitar Jesus, né, como Salvador da sua alma. Então, relembrando, os evangelhos mostram a salvação, enquanto o livro de Apocalipse mostra a perdição. Então, não se prega muito, né, nas igrejas, se prega pouco sobre o livro de Apocalipse. Porque ele trata muito para que ele revela para as pessoas o fim delas sem Jesus. E é uma mensagem muito dura, uma revelação muito forte. Mas nós precisamos pregar, nós precisamos estudar. E o livro de Apocalipse, ele não apenas exorta as pessoas a se manter no caminho. Eu sempre digo assim, irmãos, que não basta ter o nome escrito no livro da vida. Você precisa manter o seu nome lá, escrito. Então, o livro de Apocalipse, ele não só exorta, mas ele também consola. Nós precisamos estudar. Vamos à introdução, né, uma pincelada sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através de seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. Se no Gênesis tudo é o começo, em Apocalipse tudo é a consumação. O livro de Apocalipse. Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e é o último livro da Bíblia. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético.
Aliás, até o seu título é profético. Em grego, Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por mim e por você. Então, Apocalipse, ele denota a remoção, tira o véu, aquilo que estava oculto, aquilo que não se podia entender, não podia se ver. O livro de Apocalipse, o significado do livro, do nome, significa essa remoção desse véu, para que possamos enxergar, para que possamos entender, termos o conhecimento urgentemente daquilo que vai acontecer. Né? Esse é o significado do nome do livro de Apocalipse, da palavra Apocalipse. A autoria, a data e o local. A autoria é de João, filho de Zebedeu, e ele também escreveu o 4º evangelho e as 3 das 7 epístolas universais. É o mesmo João. Em virtude de sua profundidade teológica, o apóstolo recebeu dos pais da igreja o título de João, o teólogo. Então, João escreveu, né? Ele também era conhecido como aquele a quem Jesus amava. Então, o livro de Apocalipse não é apenas o livro de Apocalipse de João, caberia muito bem Apocalipse de Jesus, porque foi Jesus que revelou essas coisas a João por intermédio de um mensageiro e João apenas escreveu. Então é Apocalipse de Jesus, é revelação de Jesus à sua igreja, mas foi João quem escreveu. A data, o Apocalipse foi escrito entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. Nessa época imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia ele de Nero e de Calígula, os dois mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Quando João escreve essa carta, né, ele escreve o livro de Apocalipse, ele escreve entre anos 90 e 96 depois de Cristo, e a igreja passava por grande perseguição, grande. Então, as pessoas daquela época acreditavam que Jesus viria naquela mesma época. Tamanha era a perseguição, e aquela perseguição fazia com que a igreja, enquanto se perseguia, mais a igreja crescia. E eles passavam, né, por problemas, perseguições terríveis, né, pelos governantes daquela época. E o lugar em que João escreveu foi em Patmos. O lugar era utilizado como reclusão para os inimigos do Império Romano. João foi preso e ele ficou recluso, preso nessa ilha chamada Patmos. Isso é só a introdução para a gente entender a autoria, a data e o lugar. Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. O tema de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, como eu já mencionei, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Brevemente, as pessoas imaginavam, os crentes imaginavam daquela época, né? E Jesus voltaria naquela mesma época, por isso, brevemente. E mesmo porque, irmãos, o tempo, o nosso conhecimento de tempo é diferente do tempo de Deus. O que a Bíblia fala sobre o tempo? Que 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Então não é a mesma contagem de tempo, como nós contamos entre tempo e espaço. Não é o mesmo medida, não é do jeito que o Senhor conta o tempo. Então é brevemente, né? Brevemente para o Senhor, mas para nós, né? Essa segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja,
já se passaram desde a profecia, aí, quando foi escrito em 90 e 96 anos depois de Cristo, naquele ano 90 depois de Cristo, então já tem bastante tempo, né? Muitos anos, e Jesus ainda não arrebatou a sua igreja, porque a medida do tempo e espaço do Senhor é diferente para nós, né? Não é como nós contamos. Então, o tema central de Apocalipse é a revelação de Cristo. Ele é composto por uma série de visões, imagens, símbolos e figuras. O Apocalipse revela conflitos do povo de Deus e a sua vitória sobre o império das trevas, e conclui mostrando os redimidos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. O livro de Apocalipse, nós precisamos entender que ele foi escrito. João estava tendo as visões de tudo o que aconteceria no futuro, só que a visão de João era sobrenatural e tudo que ele escreve é de modo natural. Por isso que as ruas de ouro, né, muros de cristais, né, não sei se eu estou invertendo, mas toda aquela comparação entre ouro, cristais, jaspe, que são coisas extraordinárias que ele via no sobrenatural e traduzia para o natural. Não significa exatamente que vai ser ouro, cristais, jaspe. São coisas extraordinárias, são riquezas, são maravilhas que ele via e traduzia de modo que nós pudéssemos entender. Sabe? Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, né? Então, não conseguimos imaginar o céu, né? A gente lê o livro de Apocalipse, olha, aqui tá, olha, João escreveu assim, assim. João escreveu, mas é muito além do que ele escreveu. Muito além do que nossa mente limitada pode imaginar. É muito mais, é maravilhoso. Por isso que vale a pena estar no caminho da salvação, que é Jesus, para desfrutar, e é o que o livro de Apocalipse fala, a vitória final sobre o império das trevas, porque Cristo é triunfante. Né? Ele vai vencer, ele é sempre vencedor. Ele foi, ele é e sempre será vencedor. E é a vitória final sobre o império das trevas e conclui no finzinho de Apocalipse, fala sobre os redimidos desfrutando das eternas bem-aventuranças. Só aqui, irmãos, já era suficiente para nós alegrarmos o nosso coração, sabermos que nós temos uma esperança maravilhosa, né, de desfrutar das maravilhas de vivermos no céu, um céu que não podemos imaginar, mas que é muito além da nossa imaginação. Vamos falar agora sobre divisões do livro de Apocalipse. Assim podemos distribuir o livro de Apocalipse. Primeiro, no capítulo 1, são as coisas que tem visto, é a visão de Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros, está no capítulo 1. Irmãos, esse primeiro tópico fala de Cristo glorificado, porque Cristo, a Bíblia revela Cristo em 3 estados diferentes, pré-existentes, Cristo humilhado e ferido de Deus, e por último, Cristo exaltado, né? Então, irmãos, Cristo existente enquanto ele estava na criação do mundo, né? Mostrava Cristo antes de tudo, antes de que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que houvesse mundo, ele já existia. Então, o estado dele pré-existente, ele sempre existiu. O Cristo humilhado e ferido de Deus, porque ele veio a esta terra, veio a este mundo, né? Passou por todas as coisas, foi humilhado, foi castigado
todo o nosso pecado estava sobre ele, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e tudo parece que ele tinha sido vencido por causa do nosso pecado. Ele morre, ele morreu, só que, olha só, ele ressuscita no terceiro dia. Quando ele ressuscita e se ascende ao céu, ele passa do estado de ferido de Deus e humilhado para Cristo exaltado. Por quê? Porque ele está à direita de Deus. A igreja só é igreja por causa de Jesus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o alicerce da igreja. Ele é a mensagem da igreja. Ele é o resplendor da igreja. E quando nós nos reunimos como igreja, fazemos isso para adorá-lo em seu atual estado. Qual é o atual estado de Cristo agora, nesse exato momento? É de exaltado, de exaltação. Esse é o estado. Então, quando nós vamos à igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, você está louvando e engrandecendo no atual estado de Cristo, que é o estado de exaltação. Por isso ele é digno de toda a honra e de toda a glória, porque ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, está à direita de Deus. Ele é mais do que vencedor, ele é vencedor e por ele nós também somos mais do que vencedores. Então nós adoramos e engrandecemos o nome do Senhor nesse atual estado. Quando você estiver na igreja adorando, engrandecendo o nome do Senhor, ou na sua casa, saiba que quando você está fazendo esse momento de adoração, durante um louvor, durante uma leitura bíblica, durante uma devocional, você está fazendo no atual estado de Cristo, que é exaltado. Amém? O terceiro, que a divisão do livro de Apocalipse foi as coisas que tem visto. Então, estamos no segundo, desculpa, irmãos. E o segundo são as coisas que são. Então, nós falamos sobre a visão do Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros e as que são as cartas enviadas por Jesus, por intermédio de João, às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, o livro de Apocalipse, ele é dividido entre profecias, revelação e também essas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Estão no capítulo 2 e capítulo 3. Eu vou apenas mencionar, irmãos, essas 7 igrejas. Nós não vamos estudar sobre elas, quem sabe numa próxima aula a gente pode ir estudando uma por uma, porque é importante nós estudarmos cada igreja. Todas elas têm uma contextualização, nós trazemos para os nossos dias cada igreja, cada carta que foi dirigida para essas 7 igrejas. Eu quero mencionar sobre a igreja como organismo e igreja como organização. O que é a igreja organismo? A igreja organismo é a igreja que ela é um só corpo. A igreja universal. Então, são todas as igrejas. Quando se fala em igreja organismo, estamos falando de todas as igrejas no mundo. Não é a igreja da placa, o Brasil para Cristo, Assembleia de Deus. Não estamos falando. Isso se chama igreja organização, que é a igreja local. Então, há uma diferença entre a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo é a igreja universal, são todas as igrejas. Nós somos um só corpo como igreja. Quando Cristo vier arrebatar, ele vai arrebatar a igreja como organismo. São todas as igrejas no mundo. É a igreja universal. Vamos falar sobre essas 7 igrejas, quem são essas 7 igrejas?
né? E só para vocês ficarem com muita vontade de estudar, vamos falar o tema de cada igreja. A igreja de Éfeso, que é a igreja do amor esquecido. A igreja de Esmirna, que é a igreja confessante mártire. Igreja maravilhosa, né? Confessa e se dá a sua vida, né? Como igreja a Cristo, né? Disposta a dar a sua vida, né? Por Jesus. A igreja de Pérgamo é a igreja casada com o mundo, né? É uma igreja casada com o mundo. Tiatira é a igreja tolerante e se deixando levar por doutrinas falsas. Sardes é a igreja morta, irrelevante, não dá importância à palavra, não dá importância à salvação, não dá importância ao caminho que é Jesus. É uma igreja morta. Filadélfia é a igreja do amor perfeito, é a igreja missionária. E Laodiceia é a igreja morna, é uma igreja apóstata, que deixou, né, se levar, entrou apostasia, né, deixou entrar as falsas doutrinas, os falsos profetas, foi influenciada e abandona a sua fé. O significado de apostasia é uma igreja morna. Essa igreja, a igreja morna, Cristo fala sobre não ser, sobre ser morno. Preferível ser frio ou ser quente, mas nunca ser morno. Por quê? Por que você acha que... Porque quando nós pensamos em mornidão, a gente pensa assim, parece razoável, mas não é. Porque se você está quente, glória a Deus. Mas se você está frio, né, se a igreja está fria, ou se a pessoa, somente ela, unicamente ela, está fria, ela consegue reconhecer a necessidade de esquentar. Ela está fria. Então ela sente o desejo, ela reconhece a necessidade de se esquentar na fé. Porque quando se está morno, acha que está tudo bem. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor não tolera a igreja morna. Ou seja fria, ou seja quente, mas não seja morna. E qual é a missão da igreja? Você como igreja, qual é a nossa missão? A nossa missão é saquear o inferno e transformar vidas. Pessoas estão se perdendo, vidas perdidas, pessoas que não conhecem a palavra ou se conhecem, precisam novamente ser evangelizadas. Nós precisamos ser sal, nós precisamos sermos ministradores da palavra, nós precisamos pregar a palavra aos perdidos. Ainda existem muitas e muitas pessoas para serem alcançadas. E você pode estar dizendo assim, mas eu já evangelizei o meu bairro, já evangelizei minha família, às vezes eu evangelizo não com a palavra, mas com a minha vida. Será que é o suficiente? Porque quando nós temos amor aos perdidos, nós nunca desistimos. Porque o livro de Apocalipse mostra exatamente isso, que o tempo todo, durante toda a parte de a grande tribulação, o juízo final, todo o tempo, até o último momento, o propósito de Deus é alcançar os perdidos. E haverá salvos nessa época, com muita dificuldade, mas haverá pessoas que serão salvas sim. Porque esse é o propósito de Deus, é salvar os perdidos. E nós, como igreja, devemos desejar e amar os perdidos para serem alcançados. E nós devemos desejar e orar para que eles tenham as vidas transformadas, porque eles estão caminhando, né, para a perdição, caminhando para o precipício, né, e nós precisamos evangelizar e alcançar o avivamento que a igreja tanto espera.
O avivamento não é falar em línguas, não é uma igreja que tenha cultos avivados. O avivamento da igreja, irmão, sabe o que é? Avivamento é alcançar perdidos, salvação. São pessoas que em uma única mensagem pregada se derrama e aceita Cristo com seu coração prostrado diante de Deus, com seu coração quebrantado. São mensagens que são pregadas e quebrantam os corações endurecidos pelo pecado, pela uma vida sem Deus, e as pessoas não resistem. Isso é avivamento. As pessoas não resistem à palavra da salvação. A palavra pode ser dura, a palavra pode ser difícil, e mesmo assim ela quebranta aquele coração. Isso é uma igreja avivada. Amém? Por isso que a nossa missão é saquear o inferno e transformar vidas. Como eu gostaria de estar presencial, irmãos, esse dia vai chegar. Porque eu ouvi muitos comentários, ia fazer muitas perguntas, né? Que saudade. Continuando, na divisão do livro de Apocalipse, ele conclui, já lá do capítulo 4 ao capítulo 21, e as coisas que depois dessas hão de suceder. É a ascensão do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Jerusalém eterna e celeste. Então, essa terceira parte do capítulo 4 ao capítulo 21, é que, né, precisamos mesmo estudar. Além das 7 cartas, tem esse extenso, né, do capítulo 4 ao capítulo 21, que vai contar tudo o que vai acontecer. Há uma revelação sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre o reino milenar. Porque é o seguinte, nós estamos no tempo da graça. Todos nós já ouvimos falar disso. É a sexta dispensação. Dispensação é um período de tempo em que Deus trata com o homem de uma determinada maneira a fim de revelar o seu propósito e provar-lhe quanto à sua disposição de relacionamento. Ou seja, a dispensação foram, né, até hoje, 6 dispensações, nós estamos na sexta, em todo o tempo, né, desde Adão, abraâmica, o tempo do governo humano, dispensação do governo humano, todas a lei, que é a quinta, né, não recordo, né, os períodos certinho agora, mas eu sei que todas essas dispensações, esse tempo, é um período de tempo em que Deus trata com o homem de uma determinada maneira. Todas as outras dispensações, Deus tratava com o homem de uma maneira diferenciada. Por isso que no tempo da lei, as pessoas já me procuraram, teve uma pessoa que me procurou e falou, Sandra, eu estava assistindo a novela sobre, na época de Nabucodonosor, ou da lei, e essas novelas, né, que tem na televisão, bíblica, novelas que falam sobre o tema da Bíblia, e fala sobre o Antigo Testamento, ela ficou horrorizada, ela falou, nossa, como que Deus tratava as pessoas naquela época, mas o entendimento que nós precisamos ter é que Deus tratava com o homem de uma determinada maneira. Por quê? Porque depende da dureza do coração. Então, quando Deus ele colocava as leis, né, por exemplo, sobre comer carne de porco no deserto, né, tinham as suas punições, lavar as mãos, todas essas leis que eram impostas, né? A mulher, depois que ela tinha filho, ela é considerada impura. E então, todo esse tempo, Deus ele tratava com o homem de acordo com a dureza do coração dele. É como eu costumo dizer, já disse várias vezes, vou repetir, que eu aprendi com um professor de teologia, e ele deu uma explicação maravilhosa que eu não esqueço, que é como ensinar uma criança que vai pôr o dedo na tomada, né? E você fala, não coloca a mão, porque senão vai vir uma descarga elétrica e dar uma aula sobre eletricidade para ela. O que ela vai fazer? Ela vai colocar
ainda mais fundo o dedinho na tomada. Mas se você falar assim, não coloca o dedinho na tomada, porque senão vou te colocar de castigo. Ó o chinelo. Aí ela entende, nossa, mas qual o objetivo de não colocar o dedinho na tomada? É a descarga elétrica. Mas ela não tem um entendimento. É como Deus tratava as pessoas daquela época. Então, não comer carne de porco, todas as coisas referentes à lei, era tudo para que o povo fosse guardado e era um zelo do Senhor. Mas ele falava de acordo com a dureza do coração dele. Então, nós estamos, tudo isso eu falei sobre dispensação, porque nós estamos na dispensação da graça, nosso entendimento é diferenciado, né? Até a maneira como nós sentimos a presença do Espírito Santo, a clareza, a parte que ele está de maneira integral, de tempo integral em nossas vidas, nós temos entendimento, né, da palavra, revelação. Então, tudo isso Deus trata de maneira diferente conosco. Mas haverá uma dispensação chamada dispensação milenar, que é o período depois do anticristo. Deixa eu explicar para vocês bem rapidinho. Vai ter o anticristo, ele vai ser depois do arrebatamento da igreja, né? É assim que nós acreditamos. Depois do arrebatamento da igreja, o anticristo ele vai se manifestar. Por que ele vai se manifestar? Porque o restringidor do anticristo é o Espírito Santo. Nós estudamos na aula passada que existem espíritos de anticristo, né? Que são as pessoas que negam a palavra, negam a Cristo, isso é espírito de anticristo. Mas o anticristo mesmo, ele vai ser revelado, ele vai se revelar quando o Espírito Santo, que é o restringidor, deixar de agir. Não necessariamente que ele vai ser retirado, mas que ele vai parar de agir. Então, aí que o anticristo... Então, se o Espírito Santo está agindo, o anticristo não pode se revelar, né? Então, isso é uma medida que nós temos. Então, enquanto o Espírito Santo está agindo em nosso meio, ele é o restringidor. Ele vai se revelar o anticristo, ele se revelando entre a grande tribulação, passando 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, né, de guerra mesmo, de terríveis, será terrível. Quando eu estudei um pouco sobre o que vai acontecer durante a tribulação, irmãos, eu fiquei bem chocada, bem preocupada, não comigo, mas com aqueles que eu amo que ainda não têm Jesus. Eu fiquei muito, né, muito preocupada mesmo, o coração ficou bem chocado e se abalou bastante e eu comecei a interceder ainda mais para que essas pessoas que eu amo conheçam a Cristo e por todos os perdidos, porque o que acontecerá será tenebroso. E depois dessa grande tribulação vai vir a 7ª dispensação, que é a milenar, que são os 1000 anos em que Cristo vai reinar sobre a terra, vai ter o seu governo divino e vai estar no templo, né, em Jerusalém, e se cumprirá a palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, porque todas as nações da terra deverão ir a Jerusalém e adorá-lo. Depois desse reino milenar que nós estaremos ajudando com Cristo nesse governo divino dele, muitas pessoas conhecerão a Cristo e se renderão a Cristo também. Haverá as guerras, né? O julgamento final, né? Satanás será preso, né? Durante esse reino milenar, depois ele será solto, depois dessa dispensação milenar, depois de 1000 anos, depois do governo de 1000 anos de Cristo, ele será solto e haverá essa guerra, chamada Guerra do Trono Branco, e será o julgamento final que, enfim, ele será totalmente derrotado e será o triunfo final de Deus, né? E a inauguração da Jerusalém eterna e celestial. Já me alonguei demais, preciso concluir. Aqui eu mencionei os objetivos do livro de Apocalipse,
corrigir, o João escreveu o Apocalipse tendo em vista corrigir as distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da Ásia Menor. Como eu li, muitas igrejas, igreja morna, igreja casada com o mundo, igreja muito tolerante, que aceitava falsas doutrinas. Então, ele escreve às igrejas para que elas se consertem com Deus, corrija as distorções de doutrinas, de falsas doutrinas. A igreja também ela é consolar os santos que eram impiedosos e duramente perseguidos pelas autoridades romanas. Então, o objetivo do livro de Apocalipse era consolar aquelas pessoas, aqueles crentes daquela época que sofria pura perseguição terrível que nós conhecemos, né, sobre o que Nero fez, e quando ele escreve era Domiciano, e também mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias. E 4, alertar-nos quanto à brevidade e à urgência da vinda do Senhor. Então, ele menciona sobre que Cristo voltará logo. Irmãos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos desejar diariamente a volta de Cristo. Muitas pessoas têm medo quando pensam na volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Tem medo porque não tem certeza da sua salvação. Então eu te pergunto, você está preparado? Você está preparada para a volta de Cristo? Porque se você tem medo, tem alguma coisa, porque o certo, o correto é nós clamarmos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos amar a vinda de Cristo, nós amamos a vinda, venha, ora vem Senhor Jesus. É o que nós devemos amar e desejar todos os dias, o tempo todo, para que o Senhor venha. Nunca tenha dúvida da sua salvação se você entregou sua vida a Cristo, né? Muitas vezes eu fazia a pergunta: quem aqui tem certeza da sua salvação? Que Jesus voltar agora. Quem tem certeza que vai para o céu? Tinha pessoas tímidas, sem ter muita certeza, não porque estavam em pecado, mas por dúvida. Então eu dizia assim: por via das dúvidas, não tenha dúvida, que a dúvida não te deixa ir. De todo jeito, menos, lógico, de todo jeito, assim, que você esteja no caminho, mantendo o seu nome escrito no livro da vida. Sempre tenha certeza. Não se desvia do caminho que é Jesus, nem para a esquerda, nem para a direita. Se mantenha no caminho da salvação que é Cristo. Nós devemos, né, resistir às tentações, resistir ao pecado, se pecar, se arrepender enquanto há tempo. E nós precisamos manter o nosso nome escrito no livro da vida, com nossas vestes alvas, brancas como a neve, como diz a palavra, em santidade. Devemos viver uma vida em santidade, longe do pecado, resistindo ao pecado, às tentações vêm, a nossa natureza é falha, mas nós devemos buscar ao Senhor diariamente para mantermos as nossas vestes brancas como a neve, sem mancha do pecado. E devemos desejar a vinda do Senhor, que você se mantenha, tenha certeza, se suas vestes são brancas, se você tem entregado sua vida a Cristo, mantido sua vida em santidade, buscado ser cheio da presença do Espírito Santo, vivendo uma vida segundo o coração de Deus, tenha certeza absoluta de que o Senhor aguarda você para o reino que Ele nos tem preparado para morarmos no céu. Glória a Deus! Eu quero concluir essa aula dizendo que ninguém venha menosprezar o Apocalipse, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lermos com discernimento e paciência, viremos a constatar a chave para a sua interpretação acha-se em suas próprias
páginas. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada, porque esse é o tema central do livro de Apocalipse. É do noivo aguardando a sua noiva. Somos nós, a igreja. Amém? Uma noiva lavada e remida no sangue de Cristo, com uma vida em santidade, para a honra e glória do Senhor. Que você possa dizer aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade que eu tive de ministrar esta aula, que o Senhor possa aquecer o seu coração, que você se sinta com seu coração avivado na presença do Senhor com essa aula, que essa aula toque o seu coração, porque é a palavra de Deus sendo ministrada para você. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.